Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um Medicina Chinesa Explica, um espaço onde eu trago o entendimento da medicina chinesa para vários aspectos que influenciam na nossa libido, no nosso equilíbrio hormonal. Eu sou Tatiana Teixeira, sou fisioterapeuta integrativa do assoalho pélvico, sou professora, tenho mestrado em psicologia e trabalho com várias práticas integrativas e da sexologia para ensinar mulheres a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural. E a conversa de hoje, o papo de hoje vai ser a menstruação de ontem no climatério e menopausa de hoje. O que ao longo da nossa vida, os padrões, né? A gente fala muito de padrão aqui quando a gente fala da medicina chinesa. Como que os nossos padrões de desconforto que a gente teve ao longo dos nossos ciclos, e se por acaso você está aqui e você é uma mulher ainda né, que menstruante, como que os seus desconfortos, que são, né, que podem variar, mas eles seguem um padrão, né, por isso a gente fala do padrão, como que isso pode repercutir ou que tipo de padrão vai trazer lá na frente. O que eu quero recuperar aqui primeiro é uma consciência de que esses desconfortos, tanto ao longo dos nossos ciclos, da nossa menstruação, como no climatério e na menopausa, eles são frequentes, mas eles não precisam necessariamente acontecer. Ok que isso tudo vem pela desarmonia que nós temos dos nossos sistemas energéticos, olhando pela medicina chinesa, e quanto maior for essa desarmonia, e quanto mais antiga for a causa dessa desarmonia, por exemplo, nós temos padrões de desarmonia. O que são padrões de desarmonia? Assim, são condições de deficiência, de bloqueio, de excesso de energia, né? Um excesso assim, de energia tóxica, né? Como a gente poderia explicar aqui, que são tão antigos que a gente fala assim, desde quando você se sente assim? Ah, desde que eu me entendo por gente. Por exemplo, né? Tem mulheres que têm, e eu me incluo nessas, né? O meu padrão de desarmonia ao longo dos meus ciclos, assim, eu sempre tive cólicas menstruais fortes e tinha muita dor de cabeça. Então, desde quando você teve cólica? Né? Se a pessoa vai perguntar para mim no anamnese, ou como eu pergunto para essa mulher, assim, quando que você teve cólica na sua vida? Desde sempre, desde os meus primeiros ciclos. E sim, nos primeiros ciclos, às vezes a menina, né, tem mais cólica, depois isso harmoniza, isso ajusta, sim, isso muda. Mas tem mulher que sempre é do padrão de ter cólica. E tem mulheres que eu converso, né, tem pacientes que fala assim, eu nunca tive cólica na minha vida, eu nunca tive dor de cabeça, mas, por outro lado, ela tem outras manifestações. Sabe aquela coisa, assim, como se fosse o nosso ponto fraco? Tem mulheres que sempre têm dor no corpo, dor muscular, tensão muscular. Tem outras que não têm tensão muscular nunca, pasmem, acreditem, isso acontece. Né? Para mim, que tenho o padrão, né, que tive muito o padrão da enxaqueca, da dor de cabeça, e algumas têm isso muito mais forte do que eu tive, né? Mas assim, dor de cabeça era uma constantezinha na minha vida. Outras mulheres nunca têm dor de cabeça. Então, eu quero trazer aqui o entendimento de certos padrões, né? De certas condições de energia que são apresentadas ao longo da nossa vida e que, quando a gente chega no climatério, na menopausa, a partir desse padrão todo que a gente teve ao longo da vida, provavelmente outras manifestações vão ser mais comuns, né? E outras que tiveram outro tipo de desarmonia vão ter outros tipos de manifestações, tendem a ter. É claro que as coisas surgem, as coisas mudam, mas nós temos aí como se fosse uma tendência, né? Um direcionamento a partir das condições que a gente apresenta. E tem padrões de desarmonia, como esse que eu falei, né? Causas que, assim, desde quando, Tatiana? Desde sempre. Tatiana, desde os ciclos iniciais, eu tinha cólica. Teve momentos na minha vida que eu tive menos, teve momentos na minha vida que eu tive mais, teve momentos que eu tive enxaqueca, mas isso veio desde quando? Desde sempre.
Isso não apareceu depois da minha gravidez, isso não apareceu depois de alguma condição externa, de alguma condição, por exemplo, eu mudei de emprego, ou algum evento exterior, alguma questão, algum evento que me trouxe algum tipo de estresse, né, específico, e pode ter até piorado ou melhorado, né, de acordo com o que se apresenta externamente, mas esse desde sempre me mostra, por exemplo, que isso faz parte da minha constituição. Né? Mais longe ainda, talvez isso só não tenha apresentado na minha infância, porque a criança não menstrua, né? Mas assim, desde os meus primeiros ciclos isso estava. Tem criança, tem pessoas que, por exemplo, são gordinhas desde sempre. Tem pessoas que são magrelas desde sempre, faz parte da sua constituição. Então, talvez falar do biotipo, por exemplo, seja uma coisa fácil da gente identificar. E tem gente que mudou completamente o corpo, né? Vocês conhecem pessoas que são magras a vida inteira, que sempre tinham dificuldade de engordar, e teve pessoas que eram magras e a partir de um determinado ponto da vida, né? Por exemplo, conheço pessoas que sempre foram magrelas, né, com muita dificuldade para engordar, e a partir, por exemplo, dos 30 anos, quando se torna adulta, começa a ganhar peso, tem dificuldade de perder peso, e depois começam a ter, né, um problema com obesidade, assim, então uma coisa que mudou completamente. Então, a causa dessa obesidade aí no padrão de desarmonia, ela veio no meio do caminho, não é porque essa pessoa sempre teve, ok? Então, na medicina chinesa, as coisas são, assim, muito interessantes da gente observar, né? E esses padrões, eles podem ser mais arraigados, mais fortes, né? Por exemplo, aquela criança que nasceu gorda e sempre foi obesa, sempre teve obesidade, vai ser um adulto, né? Que talvez o tratamento a partir da medicina chinesa, ou todos os tratamentos que vão chegar aí, vão ter talvez um resultado, um efeito mais difícil, né? Essa pessoa vai ter que adotar novos hábitos, ou então aquilo vai ser assim, ela vai sempre controlar e vai sempre ter que se manter vigilante. E é diferente, né, às vezes, de uma pessoa que tem alguma coisa que é transitória e na hora que ela tira a causa, ela volta. Por que eu estou trazendo essa analogia aqui? Para a gente entender, né? E eu recebo mulheres aqui na menopausa, no climatério, que a gente começa a harmonizar, a trazer esse equilíbrio hormonal, e algumas manifestações, alguns sintomas aliviam, mas não resolvem completamente. Por quê? Porque aquilo ali faz parte de um conjunto que ela vai ter que cercar um pouco mais além, e não vai ser só fazer, por exemplo, a yoga hormonal, ou ela tem as atividades, as propostas terapêuticas que a gente vai trazer, algumas questões aí relacionadas à libido, mas essa pessoa, por exemplo, se ela não se cuidar com relação a um determinado ponto, aquilo tende a voltar. Então, a dificuldade da libido dessa mulher vai ser diferente da diminuição da libido na outra, né? E por isso, as substâncias nem sempre funcionam, pessoal. Né? Os hormônios, o hormônio externo, a testosterona, pode ser maravilhosa para umas e para outras não. A reposição hormonal pode ser a solução para uma, né? A reposição mesmo do estrogênio, da progesterona, e para outras aquilo ali não é suficiente para. Esse olhar eu quero trazer aqui, essa ampliação, tá? E isso é bem interessante. Bom, existe um padrão de desarmonia que vem lá nos nossos ciclos. Por exemplo, né, bastante comum aqui. Não vou falar os termos técnicos das desarmonias energéticas, isso fica para as aulas de acupuntura, ok? Aqui eu estou me direcionando a você que está passando pelo sintoma e que não precisa ter nenhum entendimento técnico. Então, tem mulheres que têm um padrão o seguinte, de uma TPM com tensão, dor na mama, distensão. Então, tende a ter uma distensão no tórax e na mama, né? A gente chama da região do hipocôndrio para cima, assim, das costelas.
Então, tem mulher que tem muita distensão e dor mamária. A sensação que a gente tem, às vezes, é que o seio está muito inchado. Às vezes, realmente está inchado a ponto de ter que afrouxar um pouco o sutiã. Tem mulheres que tendem a esse edema substancial, assim. Realmente, assim, a calça aperta e ela tem que afrouxar, a mama distende, tem que abrir mais o sutiã, tem que afrouxar a alça, né, de determinada forma, assim. Mas tem outras, às vezes, gente, é uma sensação de distensão. A sensação que eu tenho é que eu estou inchada, mas é muito mais uma tensão. Então, assim, não pode encostar que isso dói. Pisar dói a minha mama, né? Algumas mulheres se identificam com isso, outras vão falar assim, nunca tive isso. Então, tem um padrão que vai trazer essa distensão mamária, uma tensão muscular, né? Às vezes uma dor muscular, não só na tensão pré-menstrual, mas ao longo da vida essa mulher tende a ter tensão, dor na região dos trapézios, né? Dor no corpo, dor de cabeça, mau humor, irritabilidade, impaciência. Então, às vezes essa mulher está com uma insatisfação que se agrava, né, que piora, por exemplo, no período pré-menstrual. E é assim, sabe quando assim, o que você tem? E a pessoa não sabe explicar. Tá tudo ruim, ela se sente assim muito desconfortável, às vezes nem a gente se suporta, tem uma reação, assim, é um período que às vezes a mulher vai ficar reativa né, de dar uma má resposta, de ter pouca paciência, e ela fica frustrada com essa própria reação. Então, a pessoa faz isso em um descontrole, porque, assim, isso é maior do que ela, inclusive a gente sente esse movimento, né, quem apresenta isso, é um movimento dessa energia que sobe. Tá? Então, essa energia que sobe, às vezes, dá uma dor de cabeça pulsátil, às vezes essa energia sobe e sai por uma resposta, por uma palavra, às vezes o que está na mão vai, né? Então, tem gente que tem agressão física, ímpeto de agressão física. E a pessoa precisa se conter. Então, se ela tá com alguma coisa na mão, ela joga. Se ela tá, né, se é uma criança, às vezes, e aí a mãe tem esse descontrole e bate, tem né, uma violência, claro, gente, que não tô, né, tudo tem que ter uma medida, assim, né, do respeito ao outro, do limite. E às vezes essa agressão é como a porta que bate, e aí logo depois ela se arrepende, porque ela sabe, né? E principalmente as pessoas que tendem a ter né, esse comportamento, esse mau humor, essa irritabilidade, né, um humor muito ácido, né, e essa agressividade nas palavras e tudo mais, dor de cabeça, assim, fica como uma panela de pressão. Também faz parte desse padrão uma autocobrança muito grande. Pode parecer, e as pessoas externas julgam assim, né? Essa pessoa, inclusive, ela fala assim, ela se sente depressiva. E quem tá perto fala assim, fulano deprimido, não, fulano tá muito grosso, fulano tem que estar descontrolada, né? E essa pessoa tem o rótulo ali da louca, a mal-humorada, a brava, a onça, né? São os apelidos dessa mulher aí. Todo mundo faz chacota. E adivinha, ela se cobra muito mais, porque todo esse padrão também se relaciona com um padrão de alto nível de exigência. Então, essa pessoa tem um perfeccionismo, uma autocobrança muito grande. Então, fica tranquila aí, quem está julgando por fora, né, e achando que essa pessoa tem que sofrer, que esse sofrimento, né, está remoendo aí, está corroendo por dentro, porque todos esses atos, né, impulsivos, eles são, né, eles são julgados pela própria mulher. Quando vem a menstruação, tende a ter cólica, tende a ter coágulos menstruais, né? E às vezes a eliminação desses coágulos vai aliviar de uma certa forma. Às vezes o sangue tende a ser um pouco mais escuro, né? Principalmente nos primeiros dias. São mulheres que tendem a ter um intestino preso pré-menstrual, né, ou no início da menstruação, e depois ele solta, né, então as fezes são irregulares, os ciclos são irregulares, às vezes ele antecipa um pouco, às vezes ele atrasa um pouco, então, ou se a pessoa é muito,
né, pode ser um ciclo que oscila na irregularidade, ou às vezes a pessoa tem uma condição física muito controlada, uma tensão muito maior, e é aquele ciclo assim, rigidamente, né, regular. Então isso faz parte do mesmo padrão de desarmonia. Essa cólica que essa mulher tem não melhora com o calor. Existe uma crença, né? Não é uma crença. Existe um olhar visto aí da medicina ocidental, por exemplo, que a cólica, né, é pelo desprendimento, e tá certo, né, do desprendimento do endométrio. O endométrio é o revestimento interno do útero, a parede do útero, que fica bem espessa no período pré-menstrual por ação hormonal, né, essa parede do útero espessa, esse sangue prolifera, e ao menstruar, esse sangue vai, né, essa parede o endométrio, a descamação do endométrio é o que vai fazer essa menstruação, né? O útero se prepara para engravidar, não engravida e descama, né, e sai essa parede e, né, a sensação da cólica é sim pelo desprendimento. Esse padrão de desarmonia que eu falei, todo esse conjunto de sinais e sintomas, às vezes a mulher vai ter todos, às vezes vai ter a maioria, às vezes vai ter alguns. Por quê? Quanto mais forte o padrão de desarmonia, né, e isso vem às vezes da constituição e vem de coisas externas. Então, esse padrão de desarmonia vai piorar, por exemplo, quando essa mulher tem uma frustração externa. Se ela tem um grande projeto, né, uma grande expectativa e isso dá errado, ela vai sofrer, esses sintomas vão intensificar, tá? E às vezes o que ela sentia ser uma cólicazinha vai ficar uma cólica zona. E existe, então, um senso comum de que, para ajudar a parede desse endométrio descamar, que o calor é bom, né? Então, tem mulheres que têm cólica, e as mulheres que melhoram a cólica com a bolsa quente é a receita, né? E às vezes o médico, o ginecologista, a mãe ou a avó, a pessoa tem uma cólica e fala assim, põe uma bolsa quente, já dá uma bolsinha quente. E tem pessoas que já procuram isso. Naturalmente, gente, procurem. A medicina chinesa vai respeitar muito as nossas aversões e preferências. Se a gente começa a se observar, a gente busca, né, como se fosse um instinto. Você quer aquilo, você naturalmente falar para você para colocar uma bolsa quente, você fala, pode ser bom. Mas essa mulher não, a bolsa quente não alivia muito. É aquela mulher que põe a bolsa quente e a pessoa ela fala, melhorou? Não, não melhorou muito. Na verdade, não melhora, isso não me melhora. Então, esse padrão costuma, né, ter uma cólica que não melhora com a aplicação do calor, tá? Outro padrão, sim. Talvez ela tenha um padrão combinado que pode ser, mas não é a regra, né? Vai ser a exceção. A regra dessa melhora dessa cólica vai ser lá com o tempo ou, né, realmente com um remédio, tá? Bolsa quente para essa mulher vai adiantar pouco, tende a adiantar pouco. Os padrões, então, de irritação, de tensão, vai ser uma mulher que, quando ela engravida, ela tende a ter aquelas queixas, assim, de irritação mais forte nos primeiros meses. Já ouviram falar de mulheres que têm, assim, elas falam assim, eu ficava com raiva do meu marido, eu ficava com náusea com relação a algum cheiro. Esse padrão de desarmonia todo que eu falei aí, tem muita intolerância com os cheiros, aliás, com todo estímulo muito forte. Então, vai ser uma pessoa mais intolerante ao barulho, sabe, assim, quando fala do barulho e a pessoa, assim, né, o barulho incomoda muito, o cheiro forte incomoda muito. Então, são aquelas pessoas que o perfume do outro incomoda, o cheiro do café vai incomodar, o cheiro da carne, o cheiro da cozinha, o cheiro do marido, o cheiro do desodorante, o limiar ali está muito baixinho, qualquer coisa é muito, né? São as pessoas que se incomodam muito mais com o barulho do vizinho, né, do que outras. Tem gente que a gente fala assim, nossa, aquele barulho, a outra fala assim, nossa, tô nem ouvindo, né? Então, esse padrão tende a isso. Então, essa mulher, quando engravida, principalmente no início da gestação, mas às vezes vai atravessar toda, né? Não necessariamente ela vai ser da que vomita, pode ser, tá? Da que tem enjoo com vômito, mas a náusea vai vir, né? A irritação vai vir, às vezes a dor de cabeça vai vir, né? Então ela tende a ter esse padrão.
Quando essa mulher chega no climatério, na menopausa, adivinha, as coisas vão vir nessa mesma linha. Então, né, eu trabalho bem dentro desse mundo, desse universo, e eu vejo menopausas e climatérios com manifestações tão diversas. Inicialmente, não necessariamente essa mulher, ao longo do ciclo, ela teve insônia, mas se esse padrão vai reforçando ao longo da vida, mesmo antes do climatério, ela costuma ter uma dificuldade para dormir, tá? Ou ela desperta no meio da noite. Talvez essa mulher não tenha uma insônia, mas ela desperta uma hora da manhã ou 3 horas da manhã. Entre 1 e 3 horas é o horário desse sistema, né? E é o horário da energia estar circulando, principalmente no fígado. Então, e a desarmonia, essa desarmonia que eu estou falando, é uma desarmonia que envolve o padrão energético do fígado. Não precisa ter nada no fígado, não se impressionem, tá? Mas pode ser que junto com isso você me fale assim, olha, eu tenho também boca amarga, eu tenho intolerância para álcool, eu tive hepatite tantas vezes, depois que eu tive hepatite isso piorou, ou às vezes a pessoa nunca teve nada, né, não teve uma hepatite, não teve né, nada por aí, mas sim, também tem mulheres que junto com tudo isso vai me falar assim, eu tive hepatite, eu tenho esteatose, eu tenho alteração das enzimas do fígado e um tanto de coisa a mais, tá? Então, o comprometimento desse fígado energético, ele existe, fisicamente ele pode ou não acontecer, tá? Vão ser pessoas também que vão ter, talvez, incômodo ali, né, como eu aqui, um ressecamento nos olhos, às vezes um incômodo com a luz. Vocês vão ver vídeos meus gravados assim que o meu olho está visivelmente incomodado com a luz, né? Então, a luz, né, essa luz de tela, essa luz de ring light, né, a luz é uma coisa que, essa luz artificial tem um certo ponto, assim, que começa a incomodar. Então, está dentro desse padrão de desarmonia. Outras pessoas não. E é claro que hoje a exposição excessiva à tela, principalmente para essa pessoa, irrita muito mais. Às vezes a pessoa fica com mau humor e ela nem sabe que está relacionado, mas são um dos estímulos que estão relacionados. Então, essa mulher, ao longo da vida, às vezes ela vai acordar entre 1 e 3 da manhã, especialmente se ela acorda com um problema pensando ali, a sensação é de irritação, de raiva, né? Porque ela fica pensando no que ela tem que fazer no outro dia, e isso vai passando, vai passando, vai passando, e aí chega no climatério, ela tem um climatério e uma menopausa, né, que tende a ter isso. Nesse momento já consumiu, né, o reforço desse padrão, chega lá na frente e consumiu muito uma determinada energia que ela vai tender a ter, sim, insônia, vai tender a ter mais fogacho do que outras mulheres, né? Existe menopausa sem fogacho? Sim, nós vamos falar de outro padrão, tá bom? Não é o meu, né? O meu padrão o da minha menopausa com fogacho, algo, eu tenho que cuidar desse sistema. Tem hora que ele está bem harmonizado e tem hora que, né, dependendo do problema, dependendo da intensidade do que está, é o meu ponto ali, né, que aí eu vou acordar de noite, mas nunca mais como, né, já foi um dia, né, então, porque todo esse olhar multi aí me harmoniza, assim, maravilhosamente. Então, lá na menopausa, lá no climatério, vai tender a ter mais calor, vai tender a ter, né? Tem mulheres que se descrevem como loucas, né? Elas enlouquecem, não só de calor, mas na irritação, né? A exigência fica muito maior, é muito sofrimento, gente. É muita, né? É muito sofrido estar nesse lugar, porque preenche um padrão, né? Preenche um estereótipo ali, que o sistema, né? E aí eu também tenho um olhar sistêmico. E como é difícil você sair de um comportamento ali, de ocupar um lugar que sistemicamente todo mundo em volta se estrutura, né? Mexer com todo o sistema, porque já tem né, o título ali da exigente, da mal-humorada, da chata, tá? Então, isso chega no climatério, na menopausa e vai se reforçar. Dores no corpo, dor de cabeça, né? Todo esse padrão de dores aí e de
por exemplo, uma tontura, né? Essa questão da luz incomoda, tem mais fotofobia, tem ressecamento de pele, tem né, essa tontura quando levanta, às vezes a memória é fraca, quando está mais cansada, quando está mais irritada, e muito esse padrão emocional vai pegar. Tá? Então, ao longo da vida ela fez isso. O que que a gente precisa para movimentar, para melhorar isso aí, para fazer? A gente precisa realmente de fazer circular essa energia. Então, né, a yoga hormonal vem como um ativador dos hormônios e também vem com uma respiração e com um movimento que mantém o fluxo dessa energia do fígado. Para essa pessoa, as receitinhas das Nutris, né, que são os shotzinhos, por exemplo, do limão de manhã, para umas pessoas não faz nem cosquinha e para outras, assim, a pessoa sente falta. Fala naquilo de tomar um limão, inclusive tomar coisa ácida para essa pessoa, que não seja o ácido do vinagre, né? O ácido cítrico é extremamente bem-vindo. A boca é saliva, né? Aliás, falar de limão, qualquer boca é saliva, assim, né, pelo que o limão traz. Mas o limão vai fazer muito bem para essa mulher, para outra não, né? Aí vira até meme, assim, como se o limão de manhã fosse bom para todo mundo, assim. Tem as propriedades, a Nutri vai passar isso pelas propriedades do limão, etc. ali, mas energeticamente para essa mulher isso faz diferença. Para um outro padrão que eu vou falar, não faz muito. Tá? Então, o ácido, o chá amargo, né? Uma erva boa aqui vai ser o dente de leão, então o chá de dente de leão, a tintura de dente de leão, toma um período, pode parar. As coisas amargas, tem mulher que fala assim, ai, que delícia, tem hora que me dá vontade de tomar um boldo, né? Então, ela vai gostar de um saborzinho amargo, café sem adoçar. Para outras pessoas, café sem adoçar é absolutamente insuportável, assim, ela faz aquilo pela força do ódio, né, assim, por alguma dieta, mas assim, se ela pudesse, ela tem um paladar que pede doce. E tem essa mulher aqui, com tudo que eu falei, o paladar do ácido, do amargo, ele é bem-vindo, não é difícil para essa pessoa, ela adota isso, assim, com uma satisfação e nem faz diferença o açúcar, o adoçante no café. Para outras, não, tá? Então, essa coisa que mantém circulando. Para essa mulher, atividade física é necessário para fazer circular essa energia. Exercício de respiração das nossas práticas anti-estresse, das nossas práticas meditativas são extremamente curadores, é remédio. Fazer 5 minutos da prática anti-estresse, tem que fazer. Isso cronicamente vai mudar muito o jogo dessa mulher, vai ajudar bastante, tá? E é claro que não é só isso, né? Essa mulher fazer acupuntura vai ser excelente para ela, né? Então vai ser algo que faz mesmo, que mantém essa harmonia, que mantém, né, zen, assim, e às vezes ela fala assim, até quando? Olha, até quando você se sentir harmonizada, e como isso veio da vida inteira, fazer uma manutenção, né, às vezes a gente espaça as sessões, porque já atingiu uma harmonia, mas precisa fazer coisas ou precisa voltar para manter isso aí ok, tá? Outro padrão, e esses padrões podem ser combinados, ok? Eles são padrões que se combinam. Então, nós temos um outro padrão que a pessoa vai tender à deficiência da energia. É a mulher que tende ao cansaço, que tende ao inchaço, porque a primeira, ela tem um mau humor, assim, mas ela tem disposição, tá? Parece que tem um comichão, assim, ela é difícil dela parar. Um outro padrão aqui vai ser o contrário. Vai ser a mulher, assim, que, nossa, né? Que tende a desmontar, né? Esse padrão da deficiência, eu já fiz um outro vídeo falando só dele, não estava relacionando com menstruação e tudo mais, estava relacionando com a falta de energia, tá? Então, pode procurar esse vídeo aí que vai falar exclusivamente desse padrão, que pode se combinar com o anterior, né? E aí sim a gente tem os padrões mistos, mas hoje eu quero falar assim da figurinha, assim, né? Da pessoa que tende a ter mais isso. Então, essa deficiência da energia. Essa pessoa, sim, ela tem um apetite por doce, né? Ou doce, ou vamos lembrar, porque às vezes não é o sabor doce do açúcar, mas é assim, a pessoa gosta do carboidrato, né, do pão, da massa, da pizza.
né, desse carboidrato simples, e outras vão gostar, outras vão trocar o sal pelo doce, né? Aquela pessoa que deixa de almoçar e come biscoito, come bolo, come lanche, tá? E outras pessoas não, mas elas querem esse paladar do carboidrato. Então, essas pessoas tendem a inchar mais. Essa vai ser a que a menstruação vai trazer uma distensão física mesmo. A pessoa ganha quilos na menstruação, né? Depois aquilo desincha ou não, né? Mas assim, ela tende a... É aquela pessoa que come um pãozinho, que faz dieta, tira o pão. Na hora que põe um pãozinho, esse pãozinho dá uma barriga enorme, tá? Por quê? Não é pela caloria, gente. O pãozinho de sal, né? O pão, ele não é calórico, é pela farinha, pelo fermentado. Pode até ser que ela tenda à intolerância ao glúten, né? A uma sensibilidade ao glúten. Então, a dieta sem glúten para essa mulher, ela vai fazer a diferença. Para a anterior, não. Para a anterior, a dieta sem glúten vai ser talvez um sacrifício, mas não é o que vai dar. Já o limão para essa aqui também não vai fazer grande diferença. Ele pode ser, ela pode até ver uma diferença. A outra, o limão dá um astral, dá uma melhora no humor, assim, né? Para essa aqui, não. Essa mulher, ela tende... né, ao intestino ser mais solto, por exemplo, sempre, tá? Ela tende a inchar mais, a reter mais líquido, ela é a mulher que vai ter um padrão pode apresentar um ovário policístico. A primeira apresentava endometriose, tá? Esqueci de falar isso. Essa aqui vai ter uma tendência mais ao ovário policístico, conjugando aí com a sobrecarga, às vezes ela vai ter mais dores nas pernas, né? Uma tendência a ter varizes. Eu tenho um pouco dos padrões combinados, né? Mas ok, né? O primeiro é mais o meu, assim, ainda, né? Então me dá mais movimento, né? Porque esse padrão aqui, exclusivamente, ele vai dar um padrão né, de falta de energia, né? Essa pessoa, pode ter uma falta de apetite, então algumas vão para a falta de apetite e outras vão para um padrão mais compulsivo, mas mesmo as que vão para um padrão mais compulsivo, não é com muito apetite, é com mania de comer. A pessoa precisa mastigar, uma mente ativa e não necessariamente resolutiva, né? Uma preocupação muito constante, né? Quando tem filhos, aquele padrão da mãezona que preocupa muito com os filhos, essa aqui vai estar envolvida nas tarefas da comida, por exemplo, né? Os lácteos são péssimos para essa pessoa. Então, intolerância ao glúten e à lactose, né? Estão aqui, estão em todos, né? Pela sobrecarga dos sistemas, mas essa aqui vai tender a distender mais, tende a ter digestão mais lenta, até formação de gases, né? Tanto de gases de pum, né? Como de arroto, assim, eructos e flatos, que a gente vai falar aí. As fezes soltas e os padrões, assim, a menstruação, às vezes, ela vai tender a adiantar, porque o sangue não segura dentro dos vasos, né? Então, tem essa deficiência dessa energia, os ciclos podem ser mais curtos, ou se compromete muito a formação do sangue, pode ser que esse ciclo se alongue, então, uma coisa e outra. Tende a ter uma hemorragia. E o padrão da menopausa, quando chega o climatério e menopausa, é um perfil de mulher que ela não tem insônia. Existe isso, né? Ela não tende a ter insônia, ela tem mais exaustão. Ela vai aproximar do climatério e da menopausa, ela vai ficar com muita falta de energia, as coisas vão ficando mais arrastadas, ela vai ficar uma pessoa mais letárgica, que tende a ter essa dor nas pernas. Esse padrão combina muito com um terceiro, tá? Mas eu não vou falar desse terceiro hoje aqui. Evoluindo, né? Se esse padrão é frequente a vida inteira, ele vai comprometer também uma energia do sistema do rim, né? Então ela pode ter um cansaço que se torna uma exaustão. Então eu falo assim, o cansaço desse padrão que eu estou falando aqui é um cansaço assim que você acorda e fala assim, eu queria ficar mais, tá? É lento, bate no soneca, e custa levantar e vai assim, demora um pouco para acordar.
Se isso não é tratado de alguma forma, né, com hábitos, com coisas que devolvem essa energia, depois isso vai virar uma exaustão. É uma exaustão, assim, de na hora que bate, que toca o despertador, a vontade de chorar, de tanto cansaço, tá? Então vai combinar isso, vai, né, pode ser um reforço. Se antes ela tem dor nas pernas, depois aparece também dor na lombar e nos joelhos, tá certo? Então, essa mulher, na hora que chega no climatério, na menopausa, esse padrão de exaustão, de ganho de peso, e aí vai ser aquela mulher no climatério, na menopausa, que assim, ela fala assim, olha, eu bebo água, eu engordo. Se o metabolismo era lento, ficou muito pior. Essa mulher vai ter muita dificuldade com essa questão hormonal, principalmente com o ganho de peso, principalmente com a falta da energia. Então, volta lá no outro vídeo para ver, né, onde eu vou falar um pouco assim, uma alimentação que vai favorecer esse sistema. Então, primeiro é realmente você tirar ou diminuir, né, sobremaneira, né, leite, laticínios. Então, assim, por causa do cálcio, ok, vai no queijo mais curado, porque aí ela, né, já afeta menos essa questão da lactose, mas assim, né, o leite, gente, todo dia, assim, para esse padrão aqui é extremamente ruim, assim. Aí tem que estar com tudo muito ok para você comer o leite e não se desarmonizar. Para melhorar essa necessidade do doce e do carboidrato, pela medicina chinesa, a gente orienta a incluir as raízes, os tubérculos. Claro que se a pessoa for diabética, né, tem outra questão aí, né, para olhar aí de não poder. Mas isso é um pouco diferente do que, às vezes, né, as dietas tradicionais. Graças a Deus, hoje as Nutris vêm aí assim para nos salvar, né? Inclusive, olha só, para as pessoas que querem ganhar massa muscular, estão aí na academia, veio essa onda da batata doce, né? E a batata doce é extremamente bem-vinda aqui pela medicina chinesa, mais ainda se for o inhame, abóbora moranga, tá? Na dieta clássica de antigamente, né, quando o médico tirava e ele falava assim, não coma nada que vem debaixo da terra. Por quê? Porque esses tubérculos, batata doce, inhame, abóbora, moranga, né, a batata inglesa não faz muita diferença não, né, pode tirar ela, mas assim, a batata baroa, todas essas aí, esses tubérculos, eles são calóricos. Então, na conta da caloria, se recomendava tirar. Mas o que a gente vê hoje? Qual que é a orientação da medicina chinesa? Se você inclui esses tubérculos, claro que você não vai comer uma panela de batata doce, uma panela de abóbora, mas se você inclui isso em a mandioca, né, macaxeira, se você inclui isso na sua refeição, você vai ficar muito mais saciada e não vai buscar o doce depois, o pão. Porque o que acontecia, gente, com essa dieta que é muito restritiva e tira tudo isso? A gente não come isso e aí depois a mulher não se controla e ela vai descontar onde, né? Então tem isso assim, é restritivo. Seria interessante restringir para você emagrecer, sim, mas aí a pessoa não se controla e ela vai atrás do doce, vai atrás do, né? Aí na hora que descontrola, ela não quer comer uma mandioca. Ela não quer comer um inhame, ela quer comer o chocolate, o brigadeiro, o doce, o pão com doce de leite, né? Então, é por aí que passa, ok? Então, a medicina chinesa vai falar para trazer os tubérculos, né, as raízes, para nutrir esse sistema, o doce que a terra dá, né, a rapadura, a fruta seca vai ajudar, a fruta cozida, o quentinho, o legume no vapor, tirar o leite, colocar o morno, tá? Colocar os alimentos integrais, o movimento aqui para poder tirar essa energia desse peso, para fazer circular de uma outra forma, outra energia, tá? E também tem erva, tem, né, os tônicos aqui funcionam bem, né, as ervas tônicas, né, a acupuntura também vai ser super interessante. Essa pessoa vai tender a ter uma cólica que melhora com calor, vai tender a ter pés e mãos mais frios, mais pesados, então, assim, proteger as pernas, né, proteger os pés com meia, proteger o abdômen, aquecer o abdômen, é uma outra abordagem,
né? Então, aquela diferença que eu trouxe, né, começando a falar que às vezes pela medicina ocidental você tem uma coisa assim, a cólica se trata assim, a menstruação acontece isso, né, um único entendimento. Aqui a gente tem padrões diferentes. Então, para aquele primeiro padrão, coisas que funcionam para ele não necessariamente vai funcionar para esse. Falar para esse tipo de alimentação vale para todos, mas para essa aqui é remédio. Vai fazer uma grande, é o que vai fazer a diferença. Para o outro padrão, tem que cuidar também dessa alimentação, porque é essa alimentação que nos dá energia, tá? Mas a outra pessoa não tende a ter essa desarmonia aqui de correr para esses hábitos aí que são nocivos, né? Então, os fermentados aqui, os gelados, né? Então, chá morno, né? A comida mastigar bem, então tudo isso que favorece a qualquer pessoa, para isso aqui vai ser um remédio. Então, a acupuntura para os padrões vão ser diferentes, os pontos que a gente vai usar, a forma de diagnosticar. Então, a gente não tem um ponto para a cólica, a gente tem um ponto para a cólica de determinado padrão de desarmonia, né? As dores de cabeça mudam, tudo muda aí. A yoga hormonal é excelente para todos os padrões. Né? Porque ativa os hormônios, porque ativa esse movimento dessa energia, porque faz circular o tio do fígado, que é do primeiro padrão, porque dispersa a mucosidade e porque ativa, né, os nossos ovários, a hipófise, a tireoide. Então, esse segundo padrão tem tendência ao hipotiroidismo, né, principalmente. É claro que por motivos diversos, gente, essas mulheres têm comprometimento da libido. Então, o primeiro padrão da tendência do limiar, assim, vai ser uma libido comprometida, né, muito, às vezes, emocionalmente, né, não tolera, dói o contato do outro, né, às vezes dói na tensão física, ou tem essa coisa da irritação, né? E essa segunda mulher, ai meu Deus, pensar em sexo para ela vai ser assim, uma coisa muito custosa. Então, influencia na libido e lembrando, né? Olha só, se antes para você falar de queda de libido, de diminuição da libido, só estava ligada à diminuição do estrogênio, da testosterona, né? E aí as pessoas buscam essa reposição como se fosse suficiente e a gente vê que não é. Aí a gente tem essa ampliação pela medicina chinesa, e aí eu já vejo que se eu mexer nisso, eu posso mexer na condição da minha libido, só que mais, também não para por aí. A libido tem a ver com as questões do relacionamento, com as questões da cultura. Gente, é um caldeirão tão grande que é envolvido com a libido, que é de tudo isso, tá? Por isso que é um tema, assim, que não é uma abordagem só, tá? Infelizmente, antes fosse, quem dera fosse, né? Só tratar isso, só tratar o hormônio para poder ativar e despertar a libido, né? Mas esse é mais um passo que vai trazer. E o autoconhecimento, nos conhecer, entender como a gente funciona, é libertador, nos dá autonomia, né? Nos dá ajuste, nos dá um acolhimento. Principalmente saber que a gente não está errada, saber que isso né, não é um defeito e é algo que é passível de melhora, é libertador. Então, vou ficar por aqui hoje e me sigam para mais, voltem aqui, é um prazer imenso te ter e compartilhar tudo isso com você. Um grande beijo, mulher.